nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos dando continuidade ao nosso terceiro vídeo, falando sobre os dogmas de Nossa Senhora. Esse vídeo atrasou um pouquinho, que era para ser publicado na quarta, dia 20, mas aí nós vamos publicar um pouco depois. Meu pobre celular, o celular que fazia os vídeos, acabou quebrando esses dias, enfim, um sacrifício, oferta a Deus. Então, nós iremos falar um pouco hoje sobre o dogma da Imaculada Conceição. E para nós compreendermos isso, compreendermos o dogma em si, é preciso nós entendermos o seguinte: Deus criou o homem e a mulher na sua amizade original. Lembremos aqui do livro do Gênesis, quando diz que Deus, junto com o homem, caminhava no jardim, caminhava ao lado do homem. Ali se expressa essa amizade que existia entre Deus e o homem. Então nós sabemos que o homem, por conta do pecado original, pecado da desobediência, expressa ali com, no caso da árvore da vida, da árvore do bem e do mal. O homem toma a iniciativa sem Deus, a criatura quer ser semelhante ao seu Criador, mas sem a presença do seu Criador, e ali constitui o primeiro pecado, o pecado da desobediência. E nós sabemos que aquela amizade originária é rompida. O homem vira as costas para Deus. É tanto que o próprio texto do livro do Gênesis vai dizer, logo depois do pecado, Deus procura o homem, e onde o homem está, escondido. O homem se volta contra Deus, se afasta de Deus. E aí nós sabemos que esse pecado original vai ser estendido a toda a humanidade, a mim e a você. Nós nascemos no pecado original, trazemos dentro de nós o pecado original. Até aquela criancinha mais afável, mais doce, é só nós esperarmos um pouquinho, nós veremos ali uma birra, tomar um pirulito e dizer: não, esse é meu, esse não é seu, foi o meu pai que me deu. Traz essa maldade dentro de si. E aí nós sabemos que por conta do Cristo, Cristo vem e faz com que essa amizade seja restaurada. Lembremos que Cristo é Deus e homem, ele é a ponte, o elo entre esses dois. Então nós sabemos aqui também que esse pecado causou no homem uma ferida de morte. E aqui, por conta do Cristo, essa ferida é curada, é sanada. E do meu e no seu batismo, nós experimentamos essa salvação, essa cura. Jesus, no mistério pascal, nos salva da morte, e esse mistério pascal é renovado no meu e no seu batismo. Então essa ferida causada pelo pecado, restaurada, sanada por Cristo, vai trazer em si a cicatriz dela. E essa cicatriz é dito no Concílio de Trento, ali por conta das heresias de Lutero, vai dizer então que a concupiscência, a teologia católica vai chamar de concupiscência, essa cicatriz do pecado original. Essas duas realidades, então, de pecado original e concupiscência, serão isentas da vida de Nossa Senhora. Lembremos aqui, a Imaculada Conceição, ela nasceu sem o pecado original e sem a concupiscência. É isso que a Igreja, então, nos ensina. Porém, quando nós vamos ver na definição, e vamos deixar isso para o final do vídeo. Então, podemos nos perguntar: então Maria não foi salva por Cristo? Como assim? Ela foi salva. O que é que a Igreja nos ensina? Ela foi pré-redimida. Ela foi redimida pelo Cristo, mas de forma prévia. Lembremos que ela foi escolhida desde toda a eternidade. Uma analogia que podemos, então, que pode fazer compreender melhor isso. Imaginemos duas crianças que caminham à margem de um lago. Uma daquelas crianças cai no lago, e ali chega um homem para poder salvar. Esse homem, Cristo, essa criança somos nós, a humanidade. Vai lá e salva aquela criança.
Só que outra criança, né, no dia anterior, vamos dizer assim, ia cair naquele mesmo rio. Só que antes de cair, né, o homem vai lá e salva aquela criança. Mas nós podemos dizer, mas ela não caiu, mas foi salva. Então ela foi pré-redimida, pré-salva, vamos dizer assim. Então é isso que acontece na Virgem Maria, na própria instituição desse dogma. Pio IX, né, quando vai declarar, ele vai dizer: Maria é Imaculada Conceição pelos méritos de Cristo. É por causa do seu Filho que ela, né, vai ser concebida sem pecado. Né? Lembremos aqui os padres da igreja, quando faziam grandes analogias, principalmente ali, né, com a Arca da Aliança. Pronto, um exemplo. Né? Quando diz o seguinte: a Arca da Aliança, né, era levada num cortejo de santidade, tinha toda a sua honra, mas não pela Arca da Aliança, mas pelo que ela continha. E no caso ali, as tábuas da salvação. Os padres da igreja viam aqui a figura de Maria. Ela é toda santa, é imaculada, né? É a gloriosa, aquela figura do Apocalipse, né? A Senhora vestida de sol, mas não por si só, né? Mas pelo Cristo que ela traz, pelo fruto do seu ventre. Né? Por causa dele, ela, né, exala essa santidade, né? Ela é a toda gloriosa. E aí a igreja assim nos ensina, né? Depois, abaixo de Deus, nenhuma outra criatura, os anjos, os homens, nenhuma outra tem tamanha honra, porque em seu ventre ela trouxe, né, o fruto da salvação, né, a pessoa divina. E aqui nós temos também, né, o testemunho bíblico, vamos dizer assim, o testamento bíblico. Né, quando nós vemos o anjo, né, chamar Maria de agraciada, né, ela é a cheia de graça, a plena de graça. É a primeira vez que alguém, né, no contexto bíblico, é chamado desse tipo. Né? Maria é toda cheia de graça. Então, também nós vemos na tradição da igreja, né, os primeiros séculos, né, ali com Santo Justino, o Santo Irineu, no segundo século da igreja, chamar Maria de toda santa. Né? Ela não é somente uma santa entre todas as outras, os outros e outras santos, né? Mas ela é a plena de santidade, né? A mais santa entre as santas. Assim a igreja, né, sempre, desde os seus primeiros séculos, compreendeu a Virgem Maria. Depois nós vemos, né, nos próprios apócrifos, né, mesmo que não sejam textos, né, inspirados por Deus, mas para mostrar, né, então aqui que existia na consciência do povo, né, vamos dizer assim, essa santidade plena de Maria. E aí nós olhamos, né, o proto-evangelho de Tiago, né, o evangelho apócrifo, né, falar da concepção de Maria, né, uma concepção sobrenatural da Virgem Santíssima. E aí nós temos também no terceiro século, né, Santo Hipólito de Roma, né, que vai chamar Maria de madeira incorruptível. Né, e aqui nós vamos vendo, né, no próprio decorrer, né, da história, da tradição, desenrolar da teologia, né, católica, essa compreensão dessa plenitude de santidade, né, da Virgem Santíssima. E depois nós vamos ver no próprio Concílio de Trento, não uma afirmação, né, da Imaculada Conceição, como vai ser posteriormente dado pelo dogma, né, mas vai dizer que em Maria não houve, né, essa culpa original e a concupiscência. E depois nós vamos ver, né, no Papa Sixto IV, né, quando ele vai dar à igreja, né, ali na vida litúrgica da igreja, né, a liberação para se celebrar a Conceição de Maria. Então nós temos ali, em 1268, os franciscanos já celebravam, né, no seu calendário da ordem, ali a Conceição de Maria. E só depois, em 1477, o Papa Sixto IV vai decretar como uma festa litúrgica, né, para a igreja, a festa da Conceição. E só depois, em 1708, né, que essa festa vai ser estendida para toda a igreja, né, no dia 8 de dezembro, como nós conhecemos. Porém, né, ainda não foi decretado de forma solene
o dogma, né, da Imaculada Conceição. Então nós temos, no dia 27 de novembro de 1830, né, a aparição, 24 anos antes da proclamação do dogma, a aparição de Nossa Senhora na França, a Santa Catarina Labouré, que vai mandar confeccionar, né, uma medalha dessa, e lá vai estar escrito: ó Maria concebida sem pecado original. Vejamos aqui, né, a própria aparição de Nossa Senhora, né, que vai contribuir para a proclamação do dogma. Então, no dia 2 de fevereiro de 1849, Pio IX, né, o Papa Pio IX, vai mandar uma carta para todos os bispos do mundo, para que eles possam falar, né, nas suas dioceses, nas suas realidades, como, né, a compreensão da Imaculada Conceição era entendida diante dos seus fiéis, como eles também, né, como bispos, né, sucessores dos apóstolos, compreendiam. E, né, não por incrível que pareça, mas uma coisa que já bem, vamos dizer assim, já vista, né, pela Igreja, né, e vai ser só assinalada nesse fato, né, a unicidade de toda a Igreja, de todos os bispos, de dizer sim, de forma unânime, né, que poderia proclamar então o dogma de Nossa Senhora como Imaculada Conceição. E aí nós sabemos que no dia 8 de dezembro de 1854, é proclamada, né, então, o dogma da Imaculada Conceição na Carta Pontifícia, né, Ineffabilis Deus, onde o Papa vai dizer que pelos méritos de seu filho, Maria, sim, foi concebida, né, fora e longe do pecado original, sem pecado original e também sem a concupiscência do pecado. Então, que essa graça, né, essa tamanha graça dada a Nossa Senhora, né, possa também, né, enriquecer os nossos corações. Então, a carta se inicia assim, né, Deus inefável, cuja conduta toda é bondade e fidelidade, mostrando a onipotência de Deus, né, o seu poder onipotente, que é capaz de transformar uma criatura na mais soberana de todas as criaturas. Então, o que isso tem a nos ensinar, né? Que esse mesmo Deus pode fazer, dependendo, né, da nossa predisposição, quando nos colocamos diante dele, da graça dele, nos transformar também em grandes homens e grandes mulheres, grandes santos e grandes santas do nosso tempo. Santa Maria, Senhora e Mãe Imaculada, rogai por nós.